Boa noite a todos, meus amados irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. Primeiramente, vamos lembrar, daqui dia 20 vai ser a nossa pizza. Que esse mês a gente possa focar nisso, nesse pensamento, que é para a nossa utilidade da nossa casa, que mesmo que a gente não esteja envolvido fisicamente para produzir e vender, mas que todos possam ter um pensamento de que vai dar tudo certo, que esse nosso projeto vai caminhar. Então eu peço a todos para a gente levar o nosso pensamento em Jesus, para fazer a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, nosso bondoso irmão, nesse momento que estamos aqui reunidos em Teu nome, pedimos a vossa bênção, pedimos a Ti, ó Cristo, que nos oriente em nossos estudos e em nossa caminhada, que possamos sair daqui mais esclarecidos, mais resolvidos, com mais amor no coração, com mais paciência, com mais fé e tolerância. Pedimos ao Senhor que esteja sempre nos orientando e nos instruindo, tanto a nós quanto os nossos irmãozinhos que vieram aqui também assistir a nossa reunião. Que assim seja. Para hoje, eu preparei uma palestra, Culto aos Mortos. Pelo feriado que vai acontecer amanhã, para a gente poder entender um pouquinho por que tem esse feriado, por que tem esse ato de ir ao cemitério, de fazer isso aos finados, que a gente foi verificar no dicionário o que significa finados. Finados é o que findou, finados são os mortos mesmo. Então, no dia 2 de novembro acontece essa peregrinação de pessoas ao cemitério, esse momento de lembrança aos irmãos que já se foram, os amigos que já se foram. São sentimentos que acontecem, que vêm à tona geralmente nesses dias, nesse mês, e a gente vai entender um pouquinho por que tudo isso começou. Onde foi que começou essa história? Se já veio, se foi Deus que ensinou, se veio do quê? Então a história conta, vamos falar aqui do Ocidente e não do Oriente, porque o Oriente já tem a tradição deles já são muito mais elevadas, já são muito mais de uma outra orientação, mas vamos falar aqui do Oriente, do Ocidente, que é em relação ao cristianismo. No Ocidente, a sociedade primitiva era ligada às atividades agropastoris. Foi quando as primeiras atividades que aconteceram, elas eram agropastoris. O que é isso? Eles mesmos, cada um tomava conta do seu rebanho de ovelha, a sua roça. Então eles tinham essa tipo de atividade. E o que eles acreditavam? Que se enterrasse um ente querido ali do lado daquela roça, que era fértil, que era produtiva, aquele ente voltaria com mais força, com mais saúde, com mais coragem. Eu acredito até que seria uma reencarnação, um pensamento dessa forma. E aí fala aqui que Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele conta que os gauleses faziam a festa para os mortos. Só que a festa era assim, não era para o morto corpo, era para os espíritos. Eles faziam as festas para os seus entes queridos. Eles acreditavam que naquele dia, que era o começo do inverno, o final de uma certa plantação, eles acreditavam que naquele dia, naquele começo, os espíritos, os parentes, sentiriam frio lá no túmulo e voltariam para suas casas para dar orientação aos entes queridos. E a festa acontecia assim durante muitos dias.
E eles faziam lembranças, faziam festa. Só que a festa não era no cemitério, era na própria casa. Eles faziam, recebiam com flores. Daí vem como se fosse uma lenda, que eles próprios se fantasiavam nas ruas como fantasmas, para confundir os espíritos malignos, os espíritos do mal, e fazer com que os espíritos bons, que eram os seus parentes, pudessem passar nas ruas tranquilamente. Então, vendo todos fantasiados, eles iam se confundir e os espíritos bons passariam. Daí vem a festa de Halloween, né? Que é a festa que as pessoas se fantasiam. E não aqui quase não acontece, né? Mas lá nos Estados Unidos para fora. O que aconteceu? Eles tinham essa tradição lá. Acontece que Roma tomou conta daquele território dos gauleses. Expulsou alguns, acho que é druidas, esqueci de anotar aqui, lá em Gaia. Eles expulsou eles. Quando expulsou, eles implantaram o cristianismo. O cristianismo foi implantado, foi colocado a eles de uma forma assim que eles tiveram que aceitar o cristianismo. Acontece que, aproveitando, né, o cristianismo aproveitou as tradições que eles já tinham, e aí começou a fazer também a prática de cultuar os mortos. E no catolicismo, na religião, né, católica, em 1898, num mosteiro beneditino por Abade Odilon, foi em 1998. O que ele fez? Ele fazia uma tradição assim. O que ele imaginava? O que ele dizia? Por que ele ia fazer homenagem aos mortos? Que na Igreja Católica tem uma brecha entre a terra, o céu e o inferno, que esqueci o nome aqui, o purgatório. Então, pessoas que não cometeu aquele crime tão grave, né, cometeu algum crime e não vai para o céu, mas não é um crime tão grave para ele ficar eternamente no inferno, então ele vai para o purgatório. E aí fazia o quê? Fazia esses cultos, essas orações, para que acelerasse o fato deles, para eles saírem de lá, para eles receberem a oportunidade da salvação. Isso foi uma brecha, né? No século XIX, a Igreja sancionou e oficializou esta data, universalizando no dia 2 de novembro. Então, o que acontece? Como a Igreja Católica ela tem força, né? Ela tinha muito mais força, ela pegou essa data e universalizou, e colocou essa data como dia dos finados. E o Estado, que era vigente naquele tempo, ele, aproveitando a situação, fez o quê? Fez que esse dia fosse feriado, para que as pessoas pudessem ir ao cemitério. Então, juntamente com o catolicismo, com a Igreja Católica, eles fizeram um feriado. Mas só que acontece o seguinte, as características do feriado antigamente era assim. O que eles tinham? Eles ficavam em casa, não tinha xingamento naquele dia, ninguém trabalhava, ninguém varria a casa, usavam-se roupas neutras, não usavam roupas absurdas, não tinha cantoria, era tudo muito calminho, muito tranquilo, por causa desse dia, homenageando seus entes mortos. Mas acontece que, o que aconteceu hoje em dia? Né? A transferência do foco espiritual, que seria muito bom que nesse dia todos nós ficássemos cuidando da fala, cuidando da língua, o que fala, o que não fala, o comportamento. Seria muito bom um dia de você se olhar para si e se acalmar. Mas não, a gente transferiu esse dia para um comércio, onde é venda de flor, é venda de vela, é venda de santinho, de muitas coisas, né? Amuleto, reformar túmulo, e tudo ficou um comércio. Quem vai reformar um túmulo nesse mês é um absurdo.
pessoas aproveitam da situação. Você vai comprar um vaso de flor, é um absurdo. Então tudo multiplicou por causa da comercialização. Então o que acontece? Mudou o foco. E aí a gente tem o que também? As convenções versus os sentimentos. Por quê? Esse dia foi criado para que as pessoas lembrassem dos seus entes queridos, fizessem oração dos seus entes queridos. Aí virou convenção. O que seria isso? Eu vou no cemitério porque senão o padre vai achar ruim. Porque o que meu vizinho vai falar que eu não fui? Eu vou lá lavar o túmulo da minha mãe porque só o dela vai ficar sujo. Então virou assim coisa muito de status, de situação que não era antes, mas que modificou com o tempo. E aí a gente pensa, né? Qual que é o maior presente que o morto prefere? Um vaso de flor ou uma boa lembrança? Para os protestantes, só se pode fazer algo a alguém enquanto está vivo. Então, para eles, esse dia é nulo. Porque enquanto está vivo, você consegue fazer alguma coisa. A pessoa pode se multiplicar e ser salva. Mas se morreu, não tem mais jeito não. O jeito que morreu já é. E agora, como nós espíritas pensamos, né? Porque cada um tem o seu pensamento. E nós, que realmente estudamos o espírito, estudamos o morto, que assim dizer, não o corpo físico ali, mas a sua alma que, né, estando desencarnada é espírito. E aí a gente lembra uma passagem onde Jesus disse: Deus é Pai dos vivos. Então por que Deus é Pai dos vivos? Não é os vivos que estão na terra, é porque somos todos vivos, porque a morte não existe, porque estamos todos já acordados. Então ele é Pai de todos, encarnados e desencarnados. E a gente não tem necessidade de materializar esse sentimento diante de um túmulo, porque esse sentimento ele tem que ser materializado o tempo todo. Quando a gente lembra, não temos a necessidade de ir lá mostrar para o morto, para o desencarnado, que nós estamos lá. E aí a gente tem algumas explicações no Livro dos Espíritos, a partir da questão 320, que fala exatamente sobre esse assunto, comemoração dos mortos. E aí se pergunta assim: sensibiliza os espíritos ou lembrarem-se deles os que lhe foram caros na terra? A resposta: muito mais do que podeis supor. Se estão felizes, este fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve de lenitivo. O que seria isso? Se ele já está encaminhado, né? Se ele já é feliz, ele já encontrou um caminho, já encontrou algum plano espiritual que já o acolheu, uma colônia que já o acolheu, está recebendo informações, está sendo orientado. Então, se ele já está nessa função e alguém lembra dele, ele mais animado vai ficar, ele mais feliz vai ficar. Agora, se ele está no fundo do poço, vamos assim dizer, quando alguém lembra dele, o pensamento, quando a gente lembra de uma pessoa numa situação boa, vai animá-lo, vai dar coragem para que ele saia daquele lugar onde ele está vivendo. 321. O dia da comemoração dos mortos é, para os espíritos, mais solene do que os outros dias. Apraz ir ao encontro dos que vão morar no cemitério sobre seus túmulos. Os espíritos acodem esse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem num dia qualquer. Então não precisa ser no dia de finado que a gente vai atrair nosso ente querido. Qualquer um outro dia que a gente pedir, a gente orar por ele, ele vai receber a bênção, ele vai estar conosco. Então não é necessário que tenha um dia, um determinado dia para se fazer isso. Agora imagina, se todos os dias a gente não lembra, só lembra nesse dia. Por que a gente só lembra em um dia? Né? O que foi que aconteceu com o nosso coração de pedra? Porque se uma pessoa passou na nossa vida
né, fazendo coisas boas ou fazendo coisas ruins, ele passou. Se cá estamos estudando, que nós somos todos irmãos, todos iguais, por que a gente não lembra dele, né? Por que a gente não ora por essas pessoas que veem no nosso pensamento? Muitas das vezes, muita gente acaba por lembrar de pessoas e começar a achar seus defeitos, começar a achar o que ele fez de ruim, mas ele não era tão bonzinho assim. De que serve isso? Não serve de nada para nós, mas para o nosso irmão é um momento de tristeza, saber que está sendo lembrado por coisas negativas. Mas o definados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas. Nesse dia, em maior número, se reúne nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares ou das pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Então é assim, a gente fala assim, o cemitério está cheio de gente, vai estar cheio de espírito. Sim, eles vão lá, porque conforme a quantidade de pessoas que está lá pensando neles, pensamentos que o atraem de verdade, eles vão. Mas se tivesse em casa, se a gente estivesse aqui no centro espírita pensando neles, aqui também eles estariam. Então eles não vão para o cemitério porque lá é o local de encontro. Não, porque o local de encontro é o local onde as pessoas estão pensando. E aquelas pessoas que vão indiferentes, que vai por convenção, eu estou aqui porque minha mãe me obrigou, eu vim aqui porque meu vizinho não fala nada. Então, de nada serviu, porque o pensamento dele não atraiu irmãozinho nenhum e de nada serviu, ele foi por ir, acabou, não fez diferença. Sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis, como que a gente viria esse espírito, né? Se a gente pudesse ver, pensou a gente entrar no cemitério amanhã e ver a quantidade de espíritos? Sob a que tinham quando encarnados. Então a forma que veríamos é do jeito que ele se encarnou. E os esquecidos? A gente tem uma mania de ter uma dosinha daqueles túmulos acabadinhos, né? E os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar? Também lá, não obstante, comparecem e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? Que lhe importa a terra? Resposta: só pelo coração nos achamos a ela presos, desde que aí ninguém mais lhe vota afeição, nada mais prende a esse planeta, o espírito, que tem para si o universo inteiro. Então não é de sentir pena daquele irmãozinho que não tem mais ninguém para pedir por ele, porque ele nem precisa vir mais aqui, porque é só pelo pensamento que eles se prendem a nós. Muitas das vezes o irmão está lá em cima já tentando fazer alguma coisa, tentando caminhar, e o seu ente, seu filho está aqui chorando, amargurado, não deixa ele ir, pedindo para ele voltar, pedindo para ele ficar. Muitos vão no cemitério chorar, não acredita na moda, por que foi, e pede para voltar. O que faz isso? Só um atraso para os espíritos, porque eles vão ficar presos em situações que não fazem bem. A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontram, do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? Aquele que visita um túmulo apenas manifesta, por essa forma, que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. Então aqui a gente vai vendo que não é porque vai ser lá, não é porque a gente foi lá que o espírito vai ficar feliz. Nossa, veio no meu túmulo, que bom. Não, se você fez uma prece dentro da sua casa, já é mais importante do que isso. Por que a gente vai dizer que é mais importante? Porque a gente prefere acreditar que os nossos irmãos, eles estão evoluídos, eles estão
tirando de si a matéria, o materialismo. E quando eles vêm e vê a gente ajoelhado lá, beirando aquele túmulo, beirando um corpo que já às vezes nem existe mais, o que eles vão sentir? Vão sentir que a gente está atrasado. E se eles nos amam, eles vão ficar tristes. Porque que atraso é esse de pessoas orar diante de um túmulo, diante de uma placa de cimento, diante de corpo que já se foi? Então eles vão sentir dessa forma, que desnecessário essa situação. Aí a gente analisa, vou ficar só nessas questões aqui, porque aqui já começa a falar sobre o dia do enterro, a gente voltando, né, ao nosso espiritismo. O que a gente vem aprendendo com isso? Com todos os nossos estudos, que o nosso corpo físico vai acabar um dia, que isso aqui é só uma roupa que a gente vestiu, uma roupa que a gente tem que dar muito valor, a gente tem que fazer muito bom uso, cuidar muito bem, mas que após o desencarne, nós somos espíritos livres, que andaremos em todos os lugares onde o pensamento nos chamar. E aí a gente tem que pensar assim: quem que a gente quer que chama a gente? Será que o que a gente está fazendo para ensinar o nosso povo que depois da nossa morte não é preciso esse desespero, não é preciso ficar chamando de volta? Então a gente tem que observar o que a gente está fazendo, qual é a calmaria de vida que a gente está vivendo aqui, para a gente continuar na nossa calmaria de vida lá. Porque mesmo que a gente não queira, a gente vai acabar vindo para lugares onde vão nos chamar. E que lugares que vão nos chamar? A gente tem que pensar um pouco dessa forma. E aí, Jesus também fala, né? Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Quando a gente prefere fazer um culto desse, ir ao cemitério, gastar dinheiro com flores, com vela, com amuleto, é como se a gente já tivesse morto, porque nós não estamos acreditando na espiritualidade, nós estamos acreditando no materialismo, nós estamos ainda acreditando que aquele túmulo bem feito vai agradar a minha mãe, vai agradar o meu pai. E aí o que a gente vai fazer com essa informação? Soltei até a frase assim: meu pai merece. Meu pai merece. Né? E o pai merece muito ser lembrado, né? É o que é muito importante, é ser lembrado. E aí a gente fala assim: mas então esse dia ele não é um dia bom, é um dia ruim. Pelo contrário, é um dia onde que pelo menos nesse dia vão ser lembrados. Mas a gente tem que mudar o nosso pensamento em acreditar e fazer com que todos os dias sejam lembrados. Porque olha só, nós temos um telefone celular, né? Eu lembrei da Valéria. Oi, Valéria, eu ligo pra Valéria, vai numa linha, né? Rapidão, pá. E aí eu lembrei de você. Agora eu falo assim: Valéria, eu tô aqui no cemitério, lembrei de você. Então, só lembrar de você nesse dia. Aí o que acontece? Às vezes a gente não faz oração para as pessoas, a gente não lembra das pessoas. É como se fosse um Wi-Fi, por exemplo, de antena. Se tiver uma árvore no meio, fica ruim, né? A conexão ela fica ruim, tem que ser bem limpo. O que acontece? Se a gente não começa a lembrar das pessoas com pensamento de amor, de afeição, pensamento de pedidos, para que ele esteja bem, para que ele esteja estudando, esse pensamento que vai orientar as pessoas, os irmãos que desencarnaram. Porque se você pensa: meu irmão podia estudar, mas estudar o quê? De repente ele busca, porque você é um ente querido, ele vai te ouvir nesse pensamento. O que acontece se você não tem esse pensamento? Vai criando árvores no meio do caminho que vai barrando essa conexão sua com ele. Então você vai se perdendo desse irmão e chega um momento que ninguém lembra de ninguém, se perdeu, se
desfez daquilo ali. E ninguém, o que é? O seu socorro, o socorro que você pode dar a ele e ele dar a você se perde. Então, demora quando você começa de novo para poder cortar essas árvores do caminho, para que tenha de novo essa conexão reta, essa conexão mais certinha. Aí a gente tem que tomar conta dos nossos pensamentos, tomar conta do que a gente fala. Eu achava que não tinha problema falar, fulano também fez isso, mas tem muito. O sentimento que ele sente quando a gente fala mal, quando a gente desrespeita, é muito ruim, é um atraso tanto para ele quanto para a gente. Então, que a gente comece a se policiar sobre o que a gente fala sobre os nossos irmãos que se foram, né? Porque eles voltavam para a pátria espiritual, às vezes despreparados, às vezes não era o dia, às vezes não conseguiu vencer tudo aquilo que se planejou. E aí a gente começa a espizinhar, a relembrar o que ele fez, então vai ficando pior. É melhor que a gente pense, nossa, ele me ensinou por causa dele, ele foi uma ferramentinha na minha vida, eu aprendi tanta coisa que ele passou por mim, que Deus abençoe, que na próxima encarnação ele consiga resgatar tudo que ele tinha que ter resgatado, mas que a gente viu que ele não conseguiu, e falar essas coisas que ele sente e que eles escutam. Bom, gente, esse era o estudo de hoje, nem sei quanto tempo que durou, bem pouquinho. Bem pouquinho, 25 minutinhos. Mas eu queria que agora, né, a gente pensasse assim. A gente aprendeu aqui que não é para ir para o cemitério, que não precisa. Não é que não é para ir para o cemitério. Porque se a gente ver necessidade de ir, se ainda no fundinho a gente acreditar que o nosso parente vai estar lá, que a gente comece a pedir para que ele venha para o centro espírita. Não, meu irmão, não vá para o cemitério, venha para o centro espírita. Vem para o centro espírita, porque aqui é uma casa, tem um hospital aqui. Aqui ele vai ser acolhido por todos esses irmãos que estão aqui à nossa volta. Ele vai ser acolhido aqui. Não é em outro lugar, é aqui. Lá no cemitério não vai dar. Lá no cemitério tem multidões de espíritos, tem obsessores, tem espírito que fica só esperando um pouquinho assim para resgatar, até puxar a energia daquele irmão que está ali. Então, que ele venha para cá, que a gente comece. Se a gente for lá amanhã, né, falar assim, não, amanhã eu vou fazer o convite para ele vir, a gente faça esse convite. E que aos poucos, né, se a gente ainda tem essa precisão, mas que a gente vai lá sabendo que não é só nesse dia que nós temos que lembrar dos nossos irmãos, que ele não está indo para lá porque é o dia 2 de novembro, mas sim porque o nosso pensamento está por ele naquele dia. E aí a gente pode hoje aqui lembrar de todos os nossos irmãos que já passou aqui nessa casa espírita, né, que nos precederam no plano espiritual, na pátria espiritual antes de nós, que eles possam sentir o nosso afeto, né, que a gente possa lembrar de cada um deles nos seus cantinhos, em seus lugares aqui na casa, cada um aqui na porta esperando alguém entrar, né, fazendo a fila, outro no cantinho com a mãezinha, outro casalzinho ali segurando a mão. Então a gente possa lembrar desses nossos amados aqui hoje, pedindo que Jesus possa estar acolhendo eles, possa estar orientando o caminho deles, e que eles são bem-vindos à nossa casa de oração sempre que eles quiserem vir à nossa casa de oração, nos orientar, nos trazer alegria com o seu cheiro, com a sua energia, nos dar força e receber também esse carinho que a gente tem por eles, receber os passos, os fluidos que os nossos irmãos espirituais vêm trazer tanto para nós quanto para os desencarnados, que eles possam sentir todo o carinho que a gente tem, todo o amor, todo o cheiro do nosso jardim, que eles possam passear por aqui e voltar para a sua morada, para o seu plano espiritual com mais alegria, com força,
sabendo que a sua passagem aqui foi importante para nós, foi importante para eles, foi importante para toda uma vida, para toda essa cidade, para todo o planeta, porque eles passaram por aqui, deixaram força, deixaram legados, deixaram histórias entre nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai de todo o mal de nossa alma e do nosso corpo, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, gente.